É assim, os resultados negativos nunca ajudam a que os índices de confiança sejam elevados. Ponto. É linear. Se olharmos para o desempenho, é evidente que a questão do resultado se esbate. O jogo da primeira jornada do campeonato com o Moreirense foi muito bem conseguido. Só que o futebol tem desse tipo de coisas, né? 7 ou 8 oportunidades para fazer gol. Não se concretiza. O Moreirense foi meia vez à nossa baliza, fez um gol, levou os 3 pontos. E por isso, do ponto de vista do desempenho, não há motivo nenhum para que a equipe esteja com índices de confiança abaixo daquilo que seria normal neste princípio de época, pelo que disse atrás. Foi um jogo bem articulado, bem conseguido, com grande superioridade sobre o adversário. Infelizmente, aquilo que eu já também referi acabou por acontecer. Perdemos os pontos. O jogo de Minsk é um pouco diferente, na medida em que enfrentamos uma equipe já com níveis de intensidade bastante elevados. 24 jogos, era o seu 25º jogo. E por relação com o nosso segundo, foi notório que havia de facto uma diferença de ritmo entre o Nacional e o Minsk, e por isso o jogo não foi tão bem conseguido, embora penso que poderíamos ter trazido ainda assim um resultado menos mau. Tivemos mais do que oportunidade para fazer pelo menos um gol em 2 ou 3 ocasiões que criamos, flagrantes, e em 2 momentos de livres de 11 metros que não foram assinalados. Isso também já foi público. E por isso, em termos finais, voltando ao princípio, derrotas não ajudam a ganhar confiança, mesmo pelos desempenhos, e podemos já fazer uma análise daquilo que está para trás nestes cerca de 4, 5 dias de competição que levamos, no sentido que os jogadores ganhem consciência de que o facto dos resultados terem acontecido como tal não reduz, digamos, do potencial futebolístico que a equipe tem. Mas também há 2 fatores adversos que seguem. O Nacional não está, apesar destes fatores negativos, o Nacional teve muito pouco tempo de recuperação destes desgaste todo de viagens. E além disso vai enfrentar Belenenses, conseguiu um resultado depois de uma época sofre. O ano passado conseguiu uma vitória na jornada na Fiel, agora vai jogar em casa, não sei o quê. Não espera todo o jogo com facilidades. Não há jogos fáceis. Já podemos enfrentar o Belenenses num jogo de caráter amistoso, particular, aqui na pré-época, feito aqui em Rio Maior, e verificamos de facto que neste momento ou nesta época, dispõe de melhores ferramentas do que aquelas que tinha na época anterior. Também parece-me líquido. É evidente que isso, associado ao bom resultado que fizeram fora de portas em Penafiel e ao facto de terem agora o fator casa por seu lado e o seu público, são elementos que não nos vão facilitar a vida, não é? E por isso contamos com um jogo com um grau de dificuldade grande pela frente. Relativamente à questão que está associada e que se prende com os períodos de recuperação, é evidente que eu há anos que ando a fazer a defesa da multiplicação dos jogos. Sempre achei que se treinava muito e se jogava muito pouco. Não irei neste momento nunca utilizar esse tipo de argumentação, pelos contrários, em minha defesa. E por isso sempre defendi e continuo a defender que se deve jogar mais no sentido de rentabilizar o nosso futebol. Neste momento tenho que saber lidar com a situação, e por isso, apesar de termos jogado na quinta-feira, apesar de irmos jogar com Belenenses com menos de 72 horas, que é aquilo que está regulamentado, e do ponto de vista também da fisiologia do esforço, estabelecido como período mínimo de recuperação para que os jogadores estejam em patamares de normalidade, apesar de tudo isso, não usarei esse argumento nunca em defesa de um eventual resultado menos positivo. Mas és confortável realizar algumas mudanças no Normais. Como se faz de um jogo para o outro, se olharem para o jogo da primeira jornada e para o jogo. Não será nunca. Não, será por questões de estratégia e de rendimento dos jogadores que estão utilizados nos momentos anteriores. Mas que jogo é que espera? Belenenses apostar mais no contratado, Nacional mais forte de frente? Eu penso que o Belenenses tem um padrão, e eu já pude ler as declarações do seu técnico, não é? E aquilo que está pelo menos no texto, não é? É de facto de dar continuidade àquilo que fizeram atrás.
Terem a ambição, manterem os processos, manterem a ideia do jogo, a filosofia do seu futebol para o jogo do próximo domingo. Assim sendo, como lhe disse, também já pude ver um pouco no jogo, e o Belenenses pôde ver do Nacional, como é óbvio, que fizemos na pré-época, quanto um Belenenses igual a si mesmo, não é? Com esses fatores adicionais, que é o seu estádio, os índices em alta pela vitória fora, o seu público, enfim. Vamos ter no Nacional também ele igual àquilo que tem trazido de trás. Ou seja, tem também uma ideia do jogo, tem os seus processos. Não vai haver grandes flutuações ao nível daquilo que são os 11 que estão na primeira linha neste momento. E por isso espero é que o trabalho que realizamos nos momentos anteriores possa de alguma maneira ser rentabilizado com pontos. É assim, a questão dos reforços é uma questão universal. Prende-se com uma regulamentação que me parece desadequada, não é? Começar as provas com um mercado em aberto leva a que se utilizem jogadores que muitas vezes não vão estar em continuidade dentro dos clubes na época que se inicia, mas o regulamento assim permite. E por isso o que eu estou a tentar dizer é que até 1 de setembro, não é? 31 de agosto, quer o Nacional, quer qualquer outro dos seus concorrentes, poderá ainda ter entradas ou saídas, ou seja, ganhos ou perdas dos seus ativos. E por isso, essa é a realidade com que vivemos. É uma realidade que deixa... Vive como vivem os colegas, não é? Ainda ontem ali que o Wallace do Braga, que nem sequer vestiu a camisola, já transitou, enfim... Claro que prejudica, mas cada vez... Isso leva-nos para outro tipo de questão, que é uma questão interessante também. Não é? Quem manda em quê? Não é? E cada vez sabemos que o futebol hoje se tornou uma área comercial muito interessante, não é? Não é por acaso que estão aí os agentes, os fundos, enfim, toda essa nova dinâmica que hoje está dentro do futebol. E até que ponto é que os treinadores, os técnicos esportivos, têm ou não a palavra a dizer, ou com que amplitude têm uma palavra a dizer nesse âmbito. Eu diria que aquilo que vou constatando é que o treinador manda cada vez mais e só no treino, não é? Cada vez está muito mais sujeito à área comercial e por isso tem que saber adaptar-se e lidar com isso. Muito mais do que um construtor de grupos de trabalho, é um construtor de equipes mediante os grupos de trabalho que lhe são postos à disposição. Não sei se fui claro relativamente a este trocadilho. De alguma maneira, o mérito do Miguel e de todos os outros que saíram para cima, porque saíram para cima o Candeias, saiu para cima o Djanino, saiu para cima o Mescher, enfim, o próprio Diego saiu para um patamar também ele interessante, pelo menos do ponto de vista salarial, o próprio Claudemir também foi para um espaço de melhor remuneração. A todos esses jogadores que têm de alguma forma encontrado melhores caminhos para os seus projetos de vida e profissionais, deixam de facto uma sensação de dever cumprido e de satisfação em quem de alguma maneira os geriu no processo anterior, imediatamente anterior. E por isso esta questão do Miguel enquadra-se nesta vertente, não é? E espero que de facto o Miguel e todos os outros que aqui estão possam num futuro próximo terem desafios maiores e poderem chegar, não é só o Miguel que está no enquadramento das seleções, o Gomar chegou aqui e não era internacional, a não ser pelos escalões de formação do Egito, hoje é, o Ali Ghazal também não o era, hoje é, já estão também eles convocados para as suas seleções, os moçambicanos que estão também com frequência vão à seleção, enfim, há 6 ou 7 jogadores. Não é, não. Não é, e é uma pré-convocatória só. Não sei quem tem que responder a isso é o selecionador nacional, como é óbvio, não é? No imediato pode ser complicado,
porque há de facto uma concorrência. O Miguel é um jogador que está ainda num período de emergência, mas que é um jogador com muito potencial e é um profissional seríssimo, um profissional que passa 8 horas no balneário por dia, né? Entre balneário, treino, ginásio, enfim, a fisioterapia é de uma intensidade, vive dentro das instalações do clube e por isso é um jogador que penso que tem uma grande margem de produção pela idade que é muito baixa ainda e pelo trabalho e a intensidade e a dedicação com que faz o seu dia-a-dia em prol da profissão que escolheu. E por isso espero que vá longe. E agora, para terminar, a título de curiosidade, surpreende a forma como o Chile está a formar-se? De maneira nenhuma. O que me surpreende é o autismo dos grandes emblemas nacionais relativamente àquele que me parece ser um dos melhores. E quando falas dos melhores, os dedos da mão chegam centrais que estavam a jogar em Portugal. Mas era de facto um central diferenciado. Não é um central muito bonito do ponto de vista físico-atlético, é um facto. Tem até alguma deformação, um pequeno jeito na sua forma de caminhar e estar no terreno, mas é de um nível técnico, de uma velocidade, de uma capacidade de concentração, de uma capacidade de resolução dos problemas que são postos no campo, que de facto, como lhe disse, não há 5, ou não havia na época anterior, 5 centrais tão qualificados em Portugal como ele. Espero, e tenho quase a certeza, que com um pouco de sorte, porque aquilo que eu disse atrás relativamente aos interesses comerciais e aos fundos, enfim, vêem-se coisas hoje no futebol que são impensáveis, quer no plano da transferência dos técnicos como dos jogadores, que não é fácil de adivinhar. Jogadores com pouca tarimba a chegar a emblemas que querem ganhar os campeonatos de países em que os campeonatos são extremamente competitivos, técnicos com pouco passado a chegar a emblemas também de dimensões, enfim, há por aí mecanismos que tem razões que a razão também não explica, não é? Pronto, e por isso não sei se o Bechir vai estar dentro desses mecanismos ou não, mas adivinha-se que possa ainda, pela qualidade que tem e pela idade que tem, 24, 25 anos, vir a poder vestir camisolas com emblemas e estatutos maiores. A sua equipa já está a perceber se houve muitas saídas, houve algumas entradas, como acontece em todas, mas é que o processo de formação deste grupo já está concluído? Ou, não digo na chegada de mais reforços, mas no entrosamento, acho que ainda há muito trabalho. Há trabalho, como é óbvio. Nenhuma equipe está em agosto ao nível que vai estar em outubro ou novembro, não é? É natural e é normal que, às vezes, até pela conjuntura e pelos resultados que se fazem nas 2, 3, 4. Eu lembro, por exemplo, o Gil Vicente, do ano passado, teve um arranque nas 10, 12 primeiras jornadas fantástico. Tinha 18, 19 pontos e depois, para chegar aos 30, aquilo que tinha feito em 10, as outras 20 jornadas quase não chegava para fazer metade dos pontos que tinha feito num terço do número de jogos, não é? E por isso muitas vezes arranca-se muito bem, uma ponta de sorte, uma ponta de felicidade, alguma competência também, como é óbvio, e fazem-se meia dúzia de resultados muito bons e parece que aquela equipe vai por ali adiante. E não é assim. E outras que acabam, por vezes, também por arrancar aos soluços, com dificuldade, porque têm em si a qualidade, só a conjuntura é que não permite que os resultados apareçam de imediato, acabam por impor essa maior qualidade e chegar enfim, aos objetivos que se propõem. Por isso, quando me pergunta se a equipe já tem, eu estou a utilizar cerca de 7, 8 jogadores que transitam da época anterior. É evidente que o nível de forma e de rendimento ainda não é aquele que tinham em maio passado, em março, mas vão lá chegar, como é óbvio, e os jogadores que estão a jogar junto vieram de fora, tipo o Exato, Marco Matias, por exemplo, tem-se incorporado bem e julgo que a curto prazo teremos um 11 bastante competitivo, com alguns jogadores mais que permitirão acudir aqui e ali àqueles que forem quebrando. E amanhã já para vencer. Espero que sim.